Bom, acho que está gravando já. Então vamos lá. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de problemas atuais em bioética para a turma do P8 Noite de Enfermagem. Vocês concordam com a gravação e posterior divulgação desta aula no meu canal do YouTube? Sim, professora. Ok. Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre a legislação do exercício profissional de enfermagem, né, onde a gente discutiu sobre a questão das, vamos dizer assim, das profissões, né, que existe dentro da enfermagem e algumas que existiam, né, que foram atualizadas. Hoje em dia, a gente tem praticamente técnicos e enfermeiros, né, que podem se formar dentro da enfermagem, e uma atribuição que antes era conhecido como parteira, né? A gente tem hoje o enfermeiro obstetra, que tem toda a autonomia para fazer um parto, né? Com conhecimento científico, com técnicas, com acompanhamento das intercorrências, desde que seja um parto que não precise, né, que seja um parto tranquilo, que não precise de nenhum procedimento cirúrgico. Caso isso seja necessário, que pode acontecer, a mulher ter um pré-natal e está tudo indo bem, né, com o bebê, mas na hora do nascimento existe, né, pode existir uma complicação, e aí ela precisa ser levada, né, a um hospital para poder fazer o procedimento cirúrgico. E aí seria, no caso, uma atribuição do médico e não mais do enfermeiro, né, para fazer a cirurgia. Vai ter o enfermeiro no centro cirúrgico? Vai, mas não para fazer a cirurgia, o procedimento cirúrgico. E aí a gente estava falando sobre o direito do paciente, né? Finalizamos a aula passada, trazendo aqui alguns direitos do paciente, como, por exemplo, a questão de faltar, né, um dia do trabalho no ano para acompanhar um filho de até 6 anos à consulta médica. É um direito do paciente também ter um atestado, seja ele um atestado de doença ou de acompanhamento, atestado de óbito, né? É um direito ali resguardado para o paciente, e no caso do atestado, ele é emitido por um profissional médico. Mas é importante que vocês, enfermeiros, também tenham esse conhecimento para poder orientar, né, de forma adequada aqueles pacientes que venham até vocês e não saibam, né, desses direitos que existem. Então, responsabilidades e deveres da enfermagem. No artigo 20, né, diz que colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca do seu estado de saúde e tratamento. Então, é necessário que a equipe, né, vocês podem ver, a gente sempre está falando da equipe. A enfermagem, ela não vai estar sozinha, então o profissional de saúde, ele precisa estar trabalhando em equipe, e com a enfermagem não é diferente. Vocês precisam sim, né, ter essa consciência de que vocês precisam atuar e ter relacionamentos, né, com outras pessoas da equipe. Vocês precisam trocar informações, vocês precisam saber o quadro clínico do paciente, saber qual a melhor abordagem, conversar, né, entre a equipe para que cheguem num consenso da melhor forma de tratar aquele paciente, entre outras coisas. No artigo 21, diz que proteger pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde. Então, se você sabe que determinado procedimento está sendo realizado errado, né, ou mesmo a ausência de algum tipo de assistência ali, seja por qual profissional for, ele não esteja sendo realizado, então é necessário, né, que vocês protejam este indivíduo, a família e a coletividade contra os danos que porventura venham a acontecer devido a atividades decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Tá? Isso é dever de vocês proteger essas pessoas. E não ficar, ai, porque fulaninho ele é médico, ai, ele tem dinheiro, ele tem influência, não vou
não vou denunciar e não sei o quê, e os pacientes morrendo ali, né? Não, por favor, sejam éticos. Então, dentro do direito do paciente, no artigo 15, diz o seguinte: prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Então, você ali está atuando como um profissional da área de saúde, você ali não está como pastor, como padre, pastora, seja lá o que você tiver, né? A religião que você seguir, alguma coisa do tipo. Você está ali como profissional e você deve exercer a sua profissão dentro, né, das atribuições da sua formação. Então, se você é preconceituoso, né, seja lá de qualquer tipo, racista, homofóbico, você tem xenofobia, né? Seja lá qual for o preconceito que você tenha, é gordofóbico, bom, guarde para você, tá? Vai estudar, vai adquirir conhecimento, deixe de ser ignorante, né? Mas ali você vai estar atuando como profissional e não como um indivíduo, né? Uma pessoa comum. Aqui segue um exemplo, né, nessa charge que infelizmente é muito comum de acontecer, né? Onde tem uma pessoa cadeirante, né? Ela está sendo acompanhada por no caso, um senhor aqui, e aí chega uma pessoa e fala: qual é o nome dela? Ela tem quantos anos? Né? Ela consegue isso, aquilo. E perguntando para ele, né? Aí ele pega e diz: pergunte para ela. Então, não é porque ela é cadeirante que ela não consegue raciocinar, que ela não consegue responder, que ela, né? Então, ela ali ela pode ter uma limitação locomotora apenas. Então, por que você está diminuindo aquela pessoa simplesmente porque ela está cadeirante, né? Então, vamos respeitar. E aqui nessa imagem, né? Observem bem. Entendeu a diferença entre uma pessoa branca, negra, gay, hétero, católica, espírita, judeu? Deu para entender qual é a diferença entre eles? Vocês estão vendo a diferença entre eles? Não, professora. Por quê? Todos iguais, professora. São todos iguais. Justamente. Somos todos iguais, professora. Não estão vendo diferença porque não existe, gente. Somos todos seres humanos, tá? Então, vamos parar, né, com certas picuinhas, com coisas desnecessárias. Às vezes, até em sala de aula mesmo, vocês ficam discutindo por besteira, perdendo tempo. Ai, porque fulano é melhor do que cicrano. Ai, eu sou melhor do que você, eu tenho mais conhecimento que você, eu já atuo na área e você não. Tá, problema seu, né? A vida, cada um tem uma vida diferente, a vida de cada um levou para caminhos que não convergiram, né? As oportunidades surgiram para uns, não surgiram para outros. E daí, que bom que você teve a oportunidade de estudar e ter um pouco mais de conhecimento. Isso quer dizer que você é melhor do que o outro? Não, não. E principalmente quando você tem conhecimento e não respeita o próximo. Aí é que você não é melhor do que ninguém mesmo, tá? Então, vocês precisam aprender mais a respeitar uns aos outros, né? Se dentro de uma sala de aula, e isso que a gente está remoto, viu? Dentro de uma sala virtual, né? Num grupo de WhatsApp, acontece o que acontece, eu já vi várias besteiras acontecendo aí na turma de vocês. Então, imagine isso pessoalmente. Vocês futuramente vão ser colegas de profissão e vocês podem ser colegas no mesmo ambiente de trabalho, no mesmo hospital, na mesma clínica, na mesma unidade de saúde, no mesmo centro cirúrgico. E aí, vão viver se comendo, né? Então, respeitem, tá? O respeito é a chave para tudo. Se você não gosta daquela pessoa, problema seu, respeite ela. Se você não gosta por qualquer motivo, não interessa ali você estar como profissional, tá? Quando necessário, estenda a mão, certo? Ah, fulano falou tal coisa, mas aquilo é errado. Ao invés de criticar, ensine a forma correta. Agora também saiba ensinar,
Não é ensinando, criticando, apontando o dedo, desmerecendo o próximo, certo? Então, por favor, reflitam sobre isso. Sejam pessoas que têm algo que a gente fala tanto. Humanização. Humanização não é só na profissão, no exercício do relacionamento, você paciente, não. A humanização ela é no contexto geral, na sociedade. Então, ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado diferente, né? Então, diga não à discriminação. Seja ela, porque fulaninho, olha, tá usando um moicano, tem tatuagem, tá usando o brinco. Sim, o que é que tem? É o estilo daquela pessoa. Qual é o problema? Nenhum. É um marginal. Por quê? Tem tanto marginal de colarinho branco aí que vocês nem sabem. Porque aquela pessoa, e aí eu vou falar, né? Não que eu use esse termo, mas falando só da forma que as pessoas costumam falar. Aquela pessoa é aidética, né? Não, ela tem uma patologia como qualquer pessoa poderia ter uma doença. Então, aquilo não é transmitido pelo ar, né? E você pode se relacionar, conversar, interagir normalmente, tá? E principalmente se aquela pessoa toma coquetel, ela nem vai transparecer, né? Como a gente tinha ali no final da década de 80, início da década de 90, que foi o início da AIDS, né? Não se sabia tratamentos. Então, tinha aquela questão da estereotipagem. Né? Uma pessoa, quando ela era HIV positivo e ela estava com AIDS, né? Porque existe a diferença entre ser HIV positivo e ser uma pessoa com AIDS, né? HIV positivo é você ter o vírus, e a pessoa ter AIDS é ter a doença. E, para quem não sabe, AIDS é a sigla em inglês, tá? Em português, o nome da doença é SIDA. SIDA. Síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Então, pouca gente sabe disso, eu não sei se vocês sabiam. Vocês conheciam, gente, a AIDS sendo chamada como SIDA? Sim, professora, eu conheci. Eu sim, professora, conhecia. Que bom, eu falei esse semestre já, eu falei para alguma turma, não lembro qual, e o pessoal não conhecia, né? Então é importante que a gente esteja, né, falando, porque você pode se deparar com a situação no serviço de saúde que alguém esteja falando da sigla em português, que é a SIDA, e você, eita, o que é isso? Né? Então, no caso de um paciente que é HIV positivo, a única coisa que você vai ter que fazer ali de diferença é se cuidar mais, certo? Utilizar sempre os EPIs, né? Dependendo do procedimento que você for fazer, se for algo que relacione secreções corporais, você tem um pouco mais de atenção para evitar um acidente e que você não acabe se contaminando. Pessoas cadeirantes, né? Então, elas têm uma limitação, tá? Uma limitação de locomoção, mas isso não quer dizer que elas sejam que ser diferente é um problema. Tá? Pessoas que gostam de outras do mesmo sexo. Sim, qual é o problema? Desde quando o amor foi algo ruim, né? Lógico, sem ser amor patológico, tá? Então, o amor não é algo ruim. Mas minha religião não permite. Tá, então não se relacione com uma pessoa do mesmo sexo. Simples assim, tá? E o que mais tem é gente hipócrita, né? Que por trás faz uma coisa e na frente fica lá bradando, condenando e não sei o quê. Pronto. Se você é contra, né, pessoas relacionadas, não aceite um pedido de namoro de uma pessoa do mesmo sexo. Pronto, resolvido. Agora, tem duas pessoas que se casaram, vão morar juntas. Sim, qual é o problema? O que é que você tem a ver com isso? O que elas fazem na casa dela, entre quatro paredes, isso não é da conta de ninguém. Porque fulano é o bandista, frequenta um terreiro de macumba. Porque fulano é espírita, vai pro inferno, não sei o quê. Por que sua religião é melhor do que a religião do outro? Me diga. Diga, Camila. Pois é, professora, eu acredito que o errado é a gente apontar o outro. O errado é a gente julgar o outro. O errado é a gente Exatamente. se sentir dono da razão, né? Porque eu acredito que o único ser que pode nos julgar é Deus.
sendo ele em qualquer religião. Se for um ser maior que nos olha, que nos rege, é ele Uhum. quem tem o poder de nos julgar e não mais ninguém. Realmente é um tema muito delicado, mas importantíssimo para ser abordado. Uhum. Obrigada. E assim, Arrasou! o fundamento disso tudo é o quê? Respeito. Só isso. Ninguém está pedindo nada, né? Eu, por exemplo, eu tenho um conhecido médico que ele diz que quando chega um paciente que tem uma tatuagem, ele já condena. Já, ai, aquilo deve ser. Aí já fala de forma pejorativa, né? Ai, já deve ser aidético, já deve ser viado e não sei o quê. Meu Deus do céu! Isso é um médico, doutor, porque tem doutorado, ou seja, tem muito mais anos de estudo, e ainda tem um pensamento tão retrógrado como esse. Então a gente precisa mudar muito a cabeça de muita gente. A gente não quer, né? A gente quer simplesmente respeito pelos outros. Ah, pronto, eu participei de tirando fotos, né? Que eu também sou fotógrafa, de um batizado. E aí depois a gente foi para casa, né? Da pessoa ali para fazer os registros na casa. E aí o pai dessa pessoa que me contratou, né, conversando, aí dizendo, que meu filho chegou aqui e começou a ter o cabelo, deixou um pouquinho crescer. Quando eu vi, mandei logo pro barbeiro. Eu não quero marginal aqui na minha casa, não. E não sei o quê. Meu Deus, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que mais tem é bandido aí, com cabelo bem penteadinho, cheio né, que frequenta o barbeiro ali com a barbinha, né, com o machão. Então, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? O caráter da pessoa mudou porque ela deixou o cabelo crescer, mudou o penteado porque ela fez uma tatuagem, porque ela é de religião A, B ou C. Aquela pessoa, se ela faz o bem, se ela tem amor ao próximo, o que é que tem a ver ela não ser da mesma religião que eu? Então, a gente precisa de respeito. Problema também acontece, né, em algumas circunstâncias, com prisioneiros, né, pessoas presas, que, lógico, elas também vão precisar de serviços de saúde, mas algumas pessoas elas não vão rejeitar porque não pode, né? Até pelo juramento, tal, tá ali para exercer a sua função. Mas também já fica soltando piadinha de desrespeito, né? Fica ali indo para um caminho que não deveria. Faça ali sua função e pronto, acabou-se, né? Então, eu sei que na questão de prisioneiros, às vezes é muito complicado. Mas ali você está tratando, né, um ser humano e não fulano que cometeu tal crime. Teve até uma questão, não lembro agora se foi o ano passado. Com essa pandemia eu perdi meia noção de tempo, gente. Não sei se foi o ano passado ou foi em 2019, que teve uma questão com Drauzio Varela. Não sei se vocês acompanharam, que ele cuidava, né, de alguns prisioneiros e aí tinha uma mulher trans que apareceu numa reportagem com ele, um negócio assim. E aí o pessoal detonou ele porque descobriu que essa pessoa parece que tinha matado uma criança, alguma coisa do tipo. E aí, né, lógico, ele foi lá... Oi, Poliana. Eu lembro, só que ele entrevistava sem saber o crime que a pessoa tinha feito. Exatamente. Aí quando passou na televisão, os familiares, principalmente da vítima, né, que foi assassinada por ela, aí colocou, estampou, dizendo que a Globo estava apoiando um bandido, criminoso, dando mídia para ela, entendeu? Que não foi o caso, né? O crime dela, sim, foi horrível. Mas o foco ali da entrevista, né, que o Drauzio Varela estava querendo passar, era outro completamente diferente. E aí Drauzio Varela falou, né? Eu, quando vou trabalhar com essas pessoas,
Eu não quero saber qual foi o crime que elas cometeram, justamente para evitar que haja um pré-julgamento, né? Que mesmo que implicitamente ele deixe de prestar a melhor assistência como médico, como um profissional que fez um juramento, simplesmente pelo crime que aquela pessoa cometeu, né? E eu sei que é difícil, por isso que no caso dele ele se comporta dessa forma, porque ali ele está atuando como médico e não como um cidadão, né, que, lógico, ficaria completamente chocado sabendo da realidade de alguns crimes que foram cometidos por aquelas pessoas que estavam presas. Para citar um outro exemplo, eu não sei se vocês viram, terça-feira teve um homem que invadiu uma creche em Santa Catarina, matou 2 professoras e 3 crianças. Vocês chegaram a ver isso? Vocês acompanharam? Sim, professora. Com certeza. Eu vi. Vi sim. Sim, professora. Ah, pra mim foi professora. Oi? Mulher não Foi aguenta. uma barbaridade, né? Não. Foi demais. Olha, Então, ele entrou com um facão, né, numa creche, não aguento. golpeou uma professora, a professora conseguiu escapar, foi para uma outra sala, ele foi lá seguindo ela, golpeou, mas ela golpeou uma outra professora, matou 3 bebês, que era uma creche de bebezinho mesmo, né? Um com 1 ano e 8 meses ainda está no hospital em estado grave, mas 3 morreram já. Uma professora morreu lá no local, que foi a primeira, e a outra com 20 anos, que tentou ajudar, também foi golpeada. Ela chegou aí para o hospital, mas também não resistiu. Ele tentou se matar, não conseguiu, né? E ele está no hospital. Então, vocês, eu estou falando como profissional e não como pessoa. Vocês chegando essa pessoa lá no hospital, vocês vão atender ou vão deixar aquela pessoa morrer? Tem que atender, né, professora? Exatamente. Temos Como que atender. profissional, sim, a gente tem que atender, mas se fosse pelo lado do cidadão, deixava morrer a míngua, mas como é Então, profissional, a gente não pode, quem vai exatamente. decidir É é a justiça, a gente eutanásia, não fazia pode logo. tomar partido. Uhum. Eu É já isso que eu... trabalhei numa escola aqui em Oi, João Severina. Pessoa que Ah, chegou um paciente que ele tinha estuprado várias mulheres aqui em João Pessoa mesmo, faz tempo isso. uhum. E ele foi para o presídio, quando chegou lá e fizeram aquelas coisas lá, daquele modelo nele, né? Aí ele foi para o hospital, ficou lá com a gente, mas a gente teve que cuidar dele, fazer curativo, medicar, fazer tudo. Porque é Uhum. paciente do mesmo jeito, né? Exatamente. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. A pessoa que vai chegar buscando serviço de saúde, ela ali está como um paciente, independente de qualquer coisa, certo? E vocês estão como profissionais que devem exercer a profissão de vocês, seguindo o juramento de vocês. Entre uma das coisas que tem no juramento é não causar mal. Tá? Então, no momento que você, vamos supor, uma pessoa dessa que foi, né, esse estuprador aí que foi citado, no momento que você não dá assistência ou você faz com que aquela pessoa sofra mais, você está causando mal. Então, você não está cumprindo seu juramento. E se você for descoberta, você responde judicialmente. Ah, professor, mas era um criminoso. Mas ali você está atuando como um profissional. Você ali não é um juiz, o juiz que vai definir se ele vai ficar preso, aonde que vai, quanto tempo vai ficar, e se ele já estava preso, ele está ali, né, porque aconteceu alguma coisa, ele está precisando da assistência do serviço de saúde, e não de um júri criminal. Certo? Eu sei que é muito difícil, principalmente quando, como o exemplo desse rapaz, né, de terça-feira, que matou 3 bebês. Imagine o desespero dessas famílias de perder, né, um filho ali, né? As professoras também. Então, imagine, simplesmente porque entrou um louco, né? Louco não no sentido patológico, louco só na forma de falar mesmo, e fez essa atrocidade. Pelo menos até onde eu li, não sei se vocês estão sabendo de alguma coisa, não se sabe ainda o motivo. Vocês leram alguma Foi coisa? bullying, professora. Ele alegou bullying. Parece que alegaram bullying.
que ele tinha sofrido, só que não foi nessa creche, que parece que essa creche ela é nova. Uhum. Mas ele sofreu bullying na infância e cometeu essa atrocidade, né? Que isso não é nem, sei lá, não sei nem o adjetivo. Eu compreendo, também fico nessa. Mas tipo, não justifica, né? Outra coisa que não justifica, que eu fico assim com muita raiva, né? Aqueles, principalmente homens, né? Geralmente isso que acontece, que cometem o feminicídio. Ah, porque fulana não me quer mais, então eu vou matar ela e vou matar meu filho. Hã? Qual o sentido disso? Primeiro, se ela não te quer mais, então agradeça que ela está longe de você. Né? Porque ficar com você uma pessoa que não te ama. Outra coisa, o que é que seu filho tem a ver com a história? Quem se separou de você foi a mulher e não a criança. A criança vai ficar ali eternamente, vai ser seu filho. Não tem como deixar de ser o filho da pessoa. Aí tem muitos covardes que fazem isso. Aí depois, e alguns tentam, aí pega, se mata depois. Se mata primeiro, pronto, vá lá. Fica tudo resolvido, né? Aí tira a vida de inocentes. Continuando. Então, tenho o direito de ser igual quando a diferença me inferioriza. Tenho o direito de ser diferente quando a igualdade me descaracteriza. Tá? Essa frase é de Boaventura de Souza Santos. O mundo ele é aberto à diversidade humana. Eu apoio essa ideia. Então, respeito acima de tudo, independente de religião, de orientação sexual, de estilo musical, de time de futebol, de alguma deficiência, de emprego, de conta bancária, classe social, né? Seja lá o que for. O respeito ele deve sempre imperar para todos. Então, é um direito do paciente também fornecimento de informações, como diz no artigo 11. Ter acesso a informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. Então, muitas vezes, para que você possa estar realizando o seu trabalho, você precisa ter informações. Então, por exemplo, se você tem um paciente que ele é sabidamente, né, que ele é HIV positivo, você precisa ter essa informação na hora que for atender esse paciente. Ah, ele é um paciente esquizofrênico, um exemplo, né? Porque a esquizofrenia ela pode, inclusive, levar o paciente a ter surtos de agressividade. Né? Então, são informações que é necessário você saber. O paciente teve alguma complicação, alguma coisa. Necessário você saber. Ah, no plantão anterior teve uma intercorrência com aquele paciente, você está chegando agora. Você precisa saber. Tá? Então, para que você possa exercer a sua profissão, você precisa ter o conhecimento. Né? E ter o conhecimento, dependendo do que for, né, também relacionado à família e à coletividade. Né? Aquela pessoa ela mora, vamos supor, numa comunidade que está tendo um surto de determinada doença. Então, é importante você saber disso, porque dependendo da doença, pode ser que você precise ter cuidados a mais na hora, né, de atender, como, por exemplo, a Covid. Né? Se os países eles tivessem trabalhado rapidamente para fechar as fronteiras, para evitar que houvesse, né, esse intercâmbio de pessoas indo e vindo de vários países, um exemplo aqui nas Américas, né? Nós somos um continente gigantesco, isolado. Né? A gente tem Oceano Atlântico de um lado, Oceano Pacífico do outro, então a gente estaria tranquilo sem ter contaminação. Só que o que é que aconteceu? Pessoas que viajavam, né? Então foi uma doença que foi trazida para cá pela classe social alta, né? Porque são pessoas que tiveram condições de estar viajando para a China, para a Europa e trouxeram o vírus para cá. Se tivesse fechado as fronteiras antes, a gente poderia estar isolado do mundo, funcionando tudo da melhor forma possível, né? Sem ter esse risco de contaminação, com a economia funcionando e tudo mais.
Aqui só para representar a família, né? Então, a família ela pode existir várias configurações. Um exemplo pode ser uma mãe e um filho, né? Um filho ou uma filha, um pai e um filho e uma filha. Isso é uma família. Um pai e uma mãe e os filhos. O pai e a mãe, quer dizer, o marido e a mulher, né? Sem filhos, também é uma família. O homem, a mulher e um gatinho, um cachorro. 2 mulheres, 2 homens. O avô, o tio, o irmão, o pai, a mãe e o sobrinho. Também considerado uma família. Então, essa questão de que família é só o homem, a mulher, né, e o filho, isso já foi por terra há muito tempo, até porque boa parte das famílias elas são chefiadas por mulheres, no sentido de que os pais dessas crianças abandonam, né, e fica ali só aquela mulher com seus filhos. Então, dos deveres do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem preconiza que o enfermeiro deve, no artigo 27, respeitar e reconhecer o direito do cliente de decidir sobre a sua pessoa, seu tratamento e seu bem-estar. Lembram que a gente já falou sobre isso? Né? Que o paciente ele deixou de ser aquela coisa passiva, né, e passou a ser alguém, né, que tem voz, que tem poder de decisão, que o profissional ele deve estar esclarecendo, né, a situação clínica dele, né, dando o diagnóstico, discutindo as alternativas de tratamento, entre outros parâmetros. No artigo 28, respeitar o natural pudor, privacidade e intimidade do cliente, né? Tendo direito a ter um local adequado para o seu atendimento, ter pessoas qualificadas para dar um bom atendimento e o devido suporte quando se necessita. E aí a gente tem que essa realidade aqui no Brasil, né, em muitos hospitais públicos, não existe, né? Aonde a gente chega em hospitais, isso eu estou falando até sem ser pandemia, tá? Onde você chega em diversos hospitais e estão lá as pessoas praticamente empilhadas, né, umas em cima das outras, nas macas, às vezes até com o paciente em cadeiras, porque não tem maca para ele ficar. E quando eu falo cadeira, é aquelas cadeiras de plástico, tá? Não é aquela cadeira acolchoada que é quase uma cama, não. Cadeira de plástico, aquela dura, tá? Aonde às vezes é necessário você fazer, por exemplo, um banho no leito. Aí você vai fazer um banho no leito num paciente com 200 pessoas olhando. Então, é um direito do paciente respeitar o natural pudor dele, a privacidade e a intimidade. Tem gente que é de boa, vá lá, tira a roupa, vá, faça o que você quer, né? Cuide de mim aí. Tem gente que não, que vai, nem até com um profissional ela vai ficar, né, constrangida. E você tem que respeitar isso, você tem que orientar, você tem que dizer o que vai fazer, o porquê que vai fazer aquilo, né? Para poder o paciente se sentir um pouco mais à vontade. Mas é lógico que isso precisa estar sendo realizado no ambiente adequado e não em qualquer canto, né? E principalmente não num local que tenha diversas outras pessoas. E, inclusive, quando mistura, né, homens e mulheres ali no mesmo ambiente, aí é que piora mais a situação. Então, direitos do paciente segundo o Hospital Alvorada, tá? Eu vou trazer aqui para vocês alguns para que vocês assim, David, Oi. O que você quer que eu fale para essas pessoas? Oi, Fabiana. Eu acho que ela está falando outra coisa. Tá, vamos lá. Direitos do paciente. Primeiro, o paciente tem o direito a atendimento digno, atencioso e respeitoso por parte de todos os profissionais de saúde, sem preconceito de raça, credo, cor, idade, sexo, diagnóstico ou qualquer outra forma de preconceito. A gente já discutiu isso hoje. 2, o paciente tem direito de ser identificado pelo nome completo. Não deve ser chamado pelo nome da doença, do agravo à saúde, de forma genérica, de qualquer outras formas impróprias, desrespeitosas ou preconceituosas. Então, um exemplo bem simples que muitas vezes acontece.
pode até não ser intencional, né? Não, pode não ser uma forma assim pejorativa de falar, mas o que é que acontece? Muitas vezes, um exemplo, mães, né? A mãe teve ali o bebê, vamos supor que o nome da mãe é Maria Antonieta. Aí você chega para conversar com essa mãe e ao invés de você falar, Dona Maria Antonieta, isso, ai, a mãezinha, ou então um idoso, aí o vozinho, a vozinha. Não, chame pelo nome. Aquelas pessoas, elas não perdem a identidade porque elas estão ali no serviço de saúde, certo? 3. O paciente tem direito a receber do colaborador adequado, presente no local, auxílio imediato e oportuno para a melhoria do seu conforto e bem-estar. Isso independente, né, de tudo que a gente já falou, é um prisioneiro, seja lá o que for, ele é um direito dele. Então, o paciente tem o direito a identificar o profissional por crachá visível que deverá ser mantido em local de fácil visualização. Então, os pacientes, né, eles precisam saber quem é que está atendendo ele, qual é o nome do profissional e qual é a profissão dele. É um enfermeiro, é um médico, é um técnico, é um nutricionista, é um psicólogo. Então, é necessário que isso seja informado ali no crachá e que eles consigam identificar facilmente. O paciente tem o direito de exigir que o hospital cumpra todas as normas de prevenção e controle de infecção hospitalar, conforme o regulamento estabelecido pelos órgãos competentes, contidas no Programa de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde. Né? Então, os hospitais, eles criam conselhos, né, comissões para evitar, assim como tem a comissão de pele, né, vão ter a comissão ali para evitar ao máximo que exista a questão de infecção hospitalar. 6. O paciente tem o direito a informações claras, simples e previsíveis e compreensíveis, adaptadas à sua condição cultural, a respeito das ações diagnósticas e terapêuticas, da duração do tratamento, da localização da sua patologia, da necessidade de anestesia, do instrumental a ser utilizado e de quaisquer regiões do corpo serão afetadas pelos procedimentos. Isso é algo muito comum de não acontecer, aonde principalmente profissionais médicos, né, isso eu já vi diversos relatos, onde o médico ele chega ali, fala com o paciente, usa uma linguagem técnica, uma linguagem muito rebuscada, e aquela pessoa ela não consegue compreender o que aquele médico queria falar. E aí, quando o médico sai, né, pergunta para o enfermeiro, pergunta para o psicólogo, para o pessoal do serviço social, né, o que é que aquele médico queria dizer, porque eles não entenderam nada. 7. O paciente tem o direito a consentir ou recusar procedimentos diagnósticos ou terapêuticos a serem realizados como parte do tratamento. Deve consentir de forma livre, voluntária, esclarecida e com adequada informação. Então, hoje, né, já há algum tempo, o paciente ele precisa ter esse tipo de conhecimento e é o direito, né, de escolha dele, tá? Seguir ou não um tratamento e escolher qual tratamento ele vai seguir. O paciente tem o direito de encontrar seu prontuário preenchido corretamente e legível. Esse prontuário deverá conter o conjunto de documentos padronizados no histórico do paciente, princípio e evolução da doença, raciocínio clínico, exames, condutas terapêuticas e demais relatórios e anotações clínicas. Então, é direito do paciente ter acesso ao prontuário dele, tá? E isso a maioria dos pacientes não sabem. 9. O paciente tem o direito de receber toda a informação sobre os medicamentos que lhes serão administrados. A gente já falou, quando falamos, né, da segurança da administração de medicação, que isso é algo falho que também muitos profissionais da enfermagem não informam quais os procedimentos, ou quais as medicações aquele paciente está recebendo e quais as vias, né, como que aquelas medicações serão realizadas, os efeitos colaterais, as reações e coisas do tipo. 10. O paciente tem o direito de receber as receitas sem códigos ou abreviaturas. As receitas devem ser datilografadas, digitadas ou ter caligrafia legível, além da assinatura e do carimbo com o número do registro do respectivo conselho profissional. 11. No caso desse 10, né, a gente vê que muitas vezes os médicos, eles colocam uma letra
totalmente ilegível, e às vezes colocam os códigos, né? Mas o paciente é um direito dele que a receita não contenha, né, código nenhum e que seja colocado por extenso ali a patologia ou demais informações. 11. O paciente tem o direito de ser informado sobre a procedência do sangue ou hemoderivados para transfusão, bem como a comprovação das sorologias efetuadas e a sua validade, para saber se aquele sangue, né, realmente foi testado e está adequado, né, está saudável para ser transfundido. 12. O paciente tem o direito à segurança e integridade física, respeitados os recursos e procedimentos de segurança estabelecidos e as instalações do hospital. Eita, que essa questão de segurança e integridade física respeitada, os recursos e procedimentos, né, instalações, eita, que isso tá complicado, né? Muitas vezes isso não é oferecido em muitos hospitais. 13. O paciente tem o direito de acesso às contas hospitalares detalhadas, referente às despesas do seu tratamento, incluindo exames, medicação, internação e outros procedimentos médicos, bem como a tabela de preços e serviços hospitalares oferecidos pelo hospital. Porque da mesma forma que às vezes a gente vai num restaurante, né, você, vamos supor, só pediu suco, refrigerante e um prato. Aí quando chega a notinha que você vai pagar, se você só presta atenção no valor, né, e paga sem olhar o que foi descrito ali na nota, você às vezes pode ser colocado para trás, né? Eu mesma já fui num restaurante, eu não bebo nenhuma bebida alcoólica, e a pessoa tinha colocado não sei quantas latinhas de cerveja lá na minha nota. Eu disse, não, filho, isso aqui tá totalmente errado, né? Pode tirar aí que eu não consumi nada disso, não. Então, da mesma forma, os hospitais, eles podem estar fazendo isso também, né, dizendo que você utilizou determinadas coisas do hospital sem ter utilizado para poder, pegar, né, dinheiro do paciente. 14. O paciente tem o direito de ser resguardado dos seus segredos por meio da manutenção do sigilo profissional, desde que isso não acarrete riscos a terceiros ou à saúde pública, né? Então, por exemplo, se a pessoa está com uma doença, vamos supor, ebola, tá? Ebola é uma doença extremamente fatal, né? Que a gente ainda não se tem assim uma cura, né? Algo que é tão certo. E a transmissão dela é muito rápida. Então, se existe algum paciente que chega em qualquer hospital no mundo, né? E ele está com sintomas de ebola, isso precisa ser notificado imediatamente, porque é uma questão de saúde pública, né? Pessoas que tiveram contato com essa pessoa precisam ser acompanhadas para evitar que elas também estejam passando essa doença para outros. 15. Tem até o filme, se eu não me engano, é Epidemia, que fala de uma doença, né, que começou-se dessa forma. Uma pessoa no Japão acabou tendo contato com um micro-organismo, não lembro agora se é vírus, né, um micro-organismo lá, aí acabou se contaminando, aí foi para casa, andou de ônibus, não sei o que, aí contaminou outra pessoa, aí essa outra pessoa contaminou outra, que saiu do Japão, viajou para os Estados Unidos, aí nesse meio tempo ela parou na Europa conversou com outras pessoas, lá nos Estados Unidos já teve contato com tantas outras, e aí, né, saiu espalhando por um monte de canto ali aquele micro-organismo. É interessante o filme, para quem tiver curiosidade, se eu não me engano, o nome é Epidemia. Então, 15. O paciente tem o direito a manter a sua privacidade com atendimento em lugar adequado e conduta profissional que resguarde essa privacidade. Foi o que a gente mostrou na figura, né, anterior, onde tinham várias pessoas, homens e mulheres, deitados ali em macas sem nenhuma privacidade. 16. O paciente tem o direito de receber visitas de amigos e parentes em horários pré-estabelecidos que não comprometam as atividades dos profissionais que atuam no serviço de acordo com as normas e o regulamento do hospital. Então, existem, né, atribuições que os profissionais ali, seja médico, enfermeiro, nutricionista, dependendo do quadro do paciente, que ele vai precisar,
né, ser realizado em determinados momentos, lá de acordo com a rotina do hospital. Então, as visitas, elas são direito do paciente, mas desde que não esteja, né, dentro desses momentos que possam vir a atrapalhar os cuidados necessários. 17. Atendendo ao Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, né, na Lei número 8.069, que em seu artigo 1º dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, considerando criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente a pessoa de 12 a 18 anos de idade. O hospital, né, que foi onde eu estou pegando aqui, o Hospital Alvorada deverá proporcionar condições para permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis nos casos de internação de criança ou adolescente. Já no Estatuto do Idoso, né, número da Lei 10.741 de 2003, em seu artigo 1º destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Deverá proporcionar condições adequadas para a permanência em tempo integral de acompanhantes nos casos de internações de idosos. Então, tanto crianças quanto idosos, né, eles têm direito a ter um acompanhante aí em tempo integral. No caso do idoso, pode ser qualquer pessoa. Do adolescente, tem que ser, né, os pais ou responsáveis. 19. O paciente tem o direito de ter respeitado a sua crença espiritual e religiosa e de receber ou recusar assistência moral, psicológica, social e religiosa. Né? Às vezes, tem alguns profissionais que eles querem impor a sua religião para o paciente. Né? Então, não, você tem que respeitar a religião ou a ausência de religião daquela pessoa e ponto. 20. O paciente tem o direito a uma morte digna e serena, podendo opinar ele próprio, desde que lúcido, né, quanto ao local a ser tratado e quanto ao uso do tratamento doloroso ou extraordinário para prolongar a vida. Caso não esteja lúcido, a família ou o responsável devem opinar. 21. O paciente tem o direito à dignidade e ao respeito, mesmo após a morte. Né? Os familiares ou responsáveis devem ser avisados imediatamente após o óbito daquele indivíduo. Então, né, se faz um registro de contato, né, daquela pessoa e, lógico, se aquela pessoa chegou lúcida, né, informou isso aí, ótimo, mas nem sempre é possível e aí o hospital vai tentar entrar em contato com algum parente, alguma pessoa que conheça, né, aquele paciente. 22. O paciente tem o direito de não ter nenhum órgão retirado do corpo sem a sua prévia autorização ou a de seu responsável legal nos casos de comprovada incapacidade de manifestação de vontade do paciente. Então, essa questão de órgãos, né, a gente sabe que existe, infelizmente, o mercado negro, né, que favorece isso, mas isso é um direito do paciente, se a lei é proibido, né, e quem faz isso é um criminoso. O paciente tem o direito de ter assegurada a preservação de sua imagem e identidade e respeito a seus valores éticos, morais e culturais, independentemente de seu estado de consciência. Então, não é porque aquela pessoa está em coma, né, está desacordada, que você pode fazer o que quiser, tirar foto com ela, divulgar, né, fazer um monte de coisa. Não, deve ser respeitado mesmo que ela esteja inconsciente. 24. O paciente tem o direito de solicitar segunda opinião em relação ao seu diagnóstico ou tratamento e, se desejar, a substituição do médico responsável pelo seu atendimento. Então, muitas vezes a pessoa tem, né, um atendimento, tem um diagnóstico ali dado por algum médico, foi dadas alternativas terapêuticas, mas às vezes aquele paciente não se sentiu seguro, não se sentiu bem com aquilo, e ele quer ter uma confirmação, ele quer ter um acompanhamento por um outro profissional. É um direito dele, gente, não é para ficar, né, dando piti, achando ruim, mas eu sou o melhor profissional da face da Terra, nessa galáxia eu sou o melhor e não sei o que é que você vai atrás de outro. Não importa, é um direito dele fazer isso e você tem que respeitar. 25. O paciente tem o direito a ser informado
orientado e, se necessário, treinado sobre como conduzir o seu autocuidado, recebendo instruções médicas claras e legíveis sobre a continuidade de seu tratamento, visando a sua cura, reabilitação e prevenção secundária e de sequelas ou complicações. Isso eu acho, assim, uma questão muito complicada. Por quê? No caso de vocês, enfermeiros, vocês passam 5 anos, né, numa graduação, o médico passa 6. Então, o que vocês executam dentro do exercício profissional de vocês foi um somatório de tantos anos de estudo, às vezes ainda com especialização, né, com muita coisa envolvida ali. E aí você tem que passar em 10 minutos, meia hora, tudo que o paciente tem que fazer num tratamento, vamos supor, trocar um curativo, fazer acompanhamento ali, né, da evolução daquela ferida e tal, de uma pessoa completamente leiga. Né? Então, muitas vezes, a forma, como eu disse, né, tem pessoas que elas não usam um linguajar adequado para a realidade daquela pessoa. E isso vai comprometer a forma que ela vai fazer os procedimentos ali para o tratamento, para a reabilitação, né, daquela doença ali, daquela situação daquele paciente. Então, este momento ele é muito delicado e os profissionais eles devem ter, né, uma reflexão muito grande dos cuidados que eles devem estar tendo para orientar esses pacientes ou, né, o acompanhante que vai fazer determinados procedimentos com esse paciente em casa. 26. O paciente tem o direito de ser informado sobre todos os direitos citados anteriormente, sobre as normas e os regulamentos do hospital, e sobre como se comunicar com as autoridades e lideranças do hospital para obter informações, esclarecimento e dúvidas, apresentação e reclamação. Então, a política de direitos dos pacientes e familiares no referido hospital aqui, né, está baseado na Lei Estadual de 99, que dispõe sobre os direitos dos usuários de serviços de saúde em São Paulo. Na Lei 8.060 de 90, que promulga o Estatuto da Criança e do Adolescente e do Manual de Direitos do Paciente do Governo do Estado de São Paulo. Então, pode haver uma diferença ou outra, né, em relação a algum estado, mas, basicamente, isso foi, né, muitas das coisas que a gente já estava discutindo em relação aos direitos do paciente. E aí, ainda dentro das responsabilidades e deveres, né, a gente tem que, no artigo 12, assegurar a pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. A gente já falou, né, sobre isso, que o profissional ele deve estar exercendo ali sua função para que não cause danos aos pacientes. E aí, os princípios fundamentais, né? O profissional de enfermagem participa como integrante da equipe de saúde das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso dos serviços de saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. Então, vocês precisam trabalhar para que haja, né, uma união, uma assistência adequada, né, um respeito para com os pacientes, para com a qualidade da assistência que está sendo passada ali para eles. Proibições, né? Então, nem só de coisa boa se vive o profissional, né? Então, existem algumas proibições também, onde no artigo 26 diz o seguinte, lembrando, tá, gente, que eu peguei só alguns recortes, né? Alguns dos artigos, vocês que devem estar lendo eles, né? Completamente. Aqui é só como uma forma de debater alguns pontos importantes. Então, no artigo 26, negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência e emergência. Não lembro se eu falei nessa turma, mas, por exemplo, você está passando na rua e aí aconteceu um acidente. Você está passando como cidadão, normal. Você não está com roupa, né, de hospital, nada que caracterize que você é um profissional de saúde. A não ser lá dentro da sua carteira que tem lá o seu Corém.
E aí aconteceu um acidente, né? Vamos supor, um carro capotou, a pessoa tá ali, né, morrendo, sangue escorrendo, fratura exposta, coisas do tipo. E só você que está passando na rua, só você. Tem duas pessoas, você e outra ali passando na rua. E você é profissional de saúde, aquela pessoa não é, você é um enfermeiro. E aí você finge demência, né? Finge que não viu aquilo e vai embora. No máximo, ligou para o SAMU. Só que você não prestou nenhuma assistência. Se isso acontecer, se você foi identificado, você estava naquele local do acidente e que você não prestou os primeiros socorros, você responde criminalmente. Certo? Então, exerçam a profissão de vocês da melhor forma possível, mesmo em situações que vocês não estejam no seu ambiente de trabalho e nem sendo sua especialidade. Ah, mas eu trabalho com pediatria. Tem nada a ver com urgência e emergência ali, aquele acidente. Tá, mas você estancar um sangue, verificar sinais vitais, ligar para um SAMU ali, isso aí qualquer profissional de enfermagem vai saber fazer. Até chegar, né, a equipe de resgate ali, você vai conseguir fazer, certo? Então, por favor, né, não cometam esse crime. Artigo 27. Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto na iminente risco de morte. Então, vamos supor, uma pessoa está ali lúcida, né? Você pega e vai querer fazer alguma coisa com aquela pessoa sem autorização dela. Isso não pode, isso é proibido. Agora, vamos supor, no exemplo que eu falei do acidente, né? A pessoa sofreu um acidente de carro ali, ela tá com hemorragia, fratura exposta, não sei o quê, ela tá correndo risco de vida, então aí sim, você vai poder ter autorização para fazer, mesmo ela dizendo que não, até às vezes porque tá assustada, né, não tá conseguindo raciocinar direito, mas ali quando a vida tá em jogo, você pode fazer. Oi, Silvânia, pode falar. Nem sempre, professora. Eu queria pedir licença para sair, eu não posso continuar na aula, não. Ok, tudo bem. Depois você assiste o final da aula. Assisto sim. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau. Então, artigo 27. Não, artigo 28. Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. Lógico que isso é nos quesitos que a lei, né, proíbe o aborto, certo? Se você está dentro da lei, né, nas circunstâncias que o aborto é permitido, no caso, anencefalia, risco de vida da mãe e bebê, e no caso de estupro, então você está resguardada por lei, você pode sim participar da equipe que vai fazer aquele aborto, tá? Aqui é no caso de você fazer um aborto, né, sem ser em nenhuma dessas três circunstâncias. Aqui no Brasil, a gente já discutiu, é proibido, tá? Parágrafo único. Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir de acordo com a sua consciência sobre a sua participação ou não no ato abortivo. Então, os casos que eu falei, estupro, risco de vida mãe e bebê e anencefalia, o profissional ele pode opinar e dizer, não, eu não quero fazer, ou então, não, vou participar, não, vou praticar ali, né, meu exercício profissional. Que foi o que aconteceu com aquele caso, acho que foi ano passado, daquela menina de 10 anos que foi estuprada pelo pai durante 4 anos, e com 10 anos, né, aí ela acabou virando mocinha, né, e engravidou dos abusos repetitivos do pai dela. O médico de Minas Gerais, que ia fazer o aborto, por pressões da sociedade, por influência do Ministério da Mulher, Direitos Humanos e não sei quem mais lá também, acabou desistindo de fazer, divulgaram a identidade da menina, o endereço da menina, né? Fizeram um monte de aberração ali, que estavam mais
criminalizando e punindo a criança de 10 anos que estava sendo abusada durante 4 anos pelo pai do que o criminoso que estuprou ela. É uma sociedade totalmente deturpada. Artigo 29. Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente. No Brasil, não existe eutanásia, tá? É proibido, é crime. Alguns países permitem, mas aqui em nenhum caso. Artigo 30. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos. Engraçado, né? Vocês ouviram falar de um casal de médicos que estava dando cloroquina diluída em soro para alguns pacientes com Covid inalar, fazendo nebulização? Vocês ouviram isso? Hein, gente? Não, prof, não vi, não. Só que a senhora falou. A senhora falou faz uns dias já sobre isso. Então, 3 pessoas que foram tratadas dessa forma, na verdade, as 3 que foram, morreram. Ou seja, administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga. De certa forma, se conhece a ação da cloroquina e da hidroxicloroquina, né? Que são tratamentos para lúpus, para malária, entre outras doenças. Então, já se testou e já se tem comprovação de que naquela dosagem X, para quem tem lúpus, né, vai servir. Naquela dosagem Y, para quem tem malária, vai servir. Só que, para a Covid, já é confirmado que ela não tem eficácia. Só que, vamos pensar um pouco. A maioria, né, das pessoas, eu sei que está invertendo um pouquinho agora, né, tem muito jovem morrendo, mas principalmente os idosos são as pessoas mais afetadas pela Covid, né? Pessoas que têm complicações e vêm a óbito são principalmente idosos. E aí, a gente sabe que boa parte dos idosos vão ser pessoas que apresentam problemas o quê? Cardíacos. A cloroquina, ela provoca alteração cardíaca, tá? Então, pessoas que já apresentam problemas cardíacos, elas só podem fazer uso da cloroquina, né, ou da hidroxi, se for através de acompanhamento médico, ou seja, médico hospitalar, pessoa internada. E aí, né, vai ser feito acompanhamento de qualquer intercorrência ou modificação cardíaca daquele paciente. Só que o que foi né, foi disseminado aí? Não, a cura da Covid é a cloroquina. Tomem! É uma medicação barata, fácil acesso. Quantas pessoas não tiveram complicações cardíacas por causa disso? E aí? Muitas podem ter morrido até por causa disso, e não por causa do Covid. Então, estão investigando aí muita coisa. Outra coisa, muita gente, mais de 95% das pessoas, 95%, 98% das pessoas que têm Covid, vai ter, né, a evolução da doença natural, que pode até complicar um pouquinho, e depois ela regride e a pessoa se cura. E aí algumas pessoas que iriam estar nesta situação da evolução natural da doença, por acaso alguns podem ter tomado cloroquina e aí tomaram como verdade, a cloroquina é que é a cura. Não é assim que se faz ciência, gente. Se fosse tão fácil assim, pode ser porque aquela pessoa comeu gelatina, pronto, aí ela foi curada. Então, não é tão básico fazer ciência, né? Não é assim, precisa de muita coisa. E aí pega uma pessoa que não entende nada de nada, né? Como o nosso infeliz presidente, que já disse mais de uma vez que ele, desde a campanha, que ele não sabia de nada e resolveram colocar uma pessoa que não sabia de nada para governar um país. Ele entende muito de rachadinha, de corrupção, né? De
de misoginia, de preconceito, racismo, isso ele entende bastante, né? Quiseram uma criatura dessa para nos governar. E o pior, ninguém sabia que ia ter uma pandemia na frente, né? E aí a gente está colhendo os frutos, né, da escolha de alguns brasileiros. Artigo 33. Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto em caso de emergência. Então, vocês vão ser enfermeiros, né? Vocês, por exemplo, não têm o conhecimento de fazer uma cirurgia de retirada de vesícula, por exemplo. Né? Mesmo no caso de emergência. Mas vamos supor, você está com uma situação ali onde só tem você que pode acudir, onde está sendo necessário fazer um procedimento ali para desobstruir a via aérea. Você tentou, né, não foi engasgo, foi, vamos supor, um edema de glote, e aí a única alternativa é fazer, né, a traqueostomia ali, de urgência. Você sabe, você vai fazer, certo? Mas num hospital que tem médico, tudinho, aí já não é. 34. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência. Infelizmente, né, eu já vi relatos de enfermeiros que abusavam das pacientes, se aproveitavam, né, na hora de fazer um banho no leito, ou então se aproveitavam por aquela mulher estar desacordada, passava a mão, né? Infelizmente, isso é uma violência. Violência não é só dar um murro na cara, não, tá, gente? Existem vários tipos de violência. Violência, inclusive, né, abusos, né, moral, sexual, entre outros. Bases éticas do relacionamento enfermeiro-paciente. Então, virtudes do profissional enfermeiro. Sigilo profissional, confidencialidade. Direitos do paciente. Consentimento informado do paciente para os cuidados a serem prestados. Liberdade e autonomia. Responsabilidade profissional. Então, muitas vezes, né, a gente vê o paciente lá e os profissionais ficam tirando sarro daquele paciente pela condição clínica dele, né? Ou às vezes por causa do estilo da pessoa, e fica os profissionais fofocando, né? Com risinhos, com situações completamente desagradáveis e constrangedoras para aquele paciente que está ali. A questão, né, das redes sociais é algo muito grave também, onde cada vez mais, né, com o avanço da tecnologia, com mais pessoas com acesso à internet, isso vem sendo utilizado de forma, né, totalmente indiscriminada. Foi necessário existir uma lei, que a gente vai debater ela, que proibisse a utilização, né, de divulgação de fotos de paciente, ambiente de trabalho, né, de saúde, nas mídias sociais, para que não houvesse mais exposição, porque estava algo totalmente sem controle. Então, os conselhos de enfermagem buscam, através da fiscalização do exercício profissional, a garantia de que a sociedade seja atendida por uma enfermagem comprometida com a ética e que a assistência prestada seja livre de erros de imperícia, imprudência e negligência. Regulamentação profissional. Né? Então, para se regulamentar uma profissão, importa considerar a prevalência do interesse público sobre os de grupos ou de outros segmentos, criando mais que direitos, deveres sociais de proteção à coletividade. Então, criados como prolongamento do Estado para o atendimento do interesse público, pois o exercício de atividades do poder público decorrentes do poder da polícia far-se-á sempre em função do interesse da coletividade. Assim se afasta a ideia de defesa do trabalhador. Convém referir que a finalidade de vincular o exercício da profissão à inscrição ou ao registro do conselho profissional correspondente
é sempre a proteção da coletividade, porquanto, como dito, é pela inscrição que se afere as condições de habilitação para exercício da profissão e se sujeita um inscrito à fiscalização técnica e ética, dentro dos padrões da regulamentação da profissão firmados para a proteção daqueles valores supremos já referidos, ligados ao seu exercício. Então, vocês precisam, né, para poder exercer a profissão de enfermeiros, estar com o conselho, né, a carteirinha ali do COREN, do Conselho Regional de Enfermagem. Como a gente já falou, se você trabalha em mais de um estado, você necessita ter um COREN para cada um deles que você vai atuar. Isso é uma forma de resguardar a sociedade, né? Uma vez que o conselho ele vai poder estar fiscalizando a atividade profissional, sabendo exatamente quem são os profissionais que existem. Se não existisse, né, os conselhos, como é que ele ia saber quem são os profissionais daquela área? Né? Aonde que eles estão atuando? Quais são as especializações, né, as capacitações que aquelas pessoas vão ter? Certo? Então, o conselho serve para resguardar a sociedade. A Constituição Federal dá liberdade para o exercício das profissões, né? Todas elas. A regulamentação e fiscalização só se justifica quando há risco para a sociedade. Então, quando se tem uma denúncia, né? Quando algo vai estar abrindo, que é necessário ter uma fiscalização. Então, entre outros aspectos que vão, né, precisar de uma fiscalização. Infelizmente, não existe uma... Como é que eu chamo? Não era essa palavra não, mas o sentido é o mesmo. Uma quantidade, né, efetiva não, uma quantidade grande de profissionais que atuam e trabalham nos conselhos para poder, né, ter uma fiscalização mais incisiva. Porque a gente sabe que em muitos hospitais, né, se existisse, né, uma periodicidade desta fiscalização, dessas visitas aos locais, muitas coisas que hoje, né, existem nos hospitais, aí, no exercício profissional da enfermagem, como erros, como falhas, né, não existiriam, tá? Por quê? Porque essas pessoas, né, esses administradores, diretores, eles seriam punidos por deixar aquilo estar acontecendo. O interesse, então, é da sociedade, do coletivo. Defendem o bom nome da categoria, né? Protegem a sociedade. São extensão do Estado para defender a sociedade, né? Então, isso, no caso, né, para os conselhos profissionais. Hoje, prestem atenção nessa frase. Hoje, frente à tecnologia de ponta, frente às exigências da população e frente a todo o avanço científico, a enfermagem é a expressão de um compromisso a serviço da vida, respeitando integralmente a ética e a dignidade do ser humano. Então, vocês precisam ter esse compromisso. Vocês vão se formar, mesmo para quem já é técnico, você está se formando como enfermeiro. Né? Se fosse a mesma coisa, você não estava fazendo o curso superior agora. Né? Então, parte desse princípio aqui. Então, vamos ter respeito, humildade, saber trabalhar em equipe, se capacitar, conhecer seus direitos e deveres, lutar por uma sociedade mais igualitária, lutar pelos direitos dos pacientes, por uma equipe unida, tá? Façam isso e assim vocês conseguirão, né, ter empatia, humanização e exercer da melhor forma possível o exercício profissional de vocês. Então, gente, Lua se despede de vocês. Deixa eu ver aqui nossa próxima aula. Deixa eu abrir aqui o material. Vamos começar aqui a nossa próxima aula, que é a aula 7. A gente ainda tem um tempinho de aula.
Ai, meleca. Pronto. Então, continuando aqui, legislação do exercício profissional da enfermagem, né? E aí vamos falar, né, daquela legislação, né, da resolução que foi criada para a questão da utilização da imagem, né, de uso de redes sociais, uso indevido, né, da exposição de pacientes, ambientes de trabalho. Então, pensando nos pacientes nas redes sociais, né, criou-se a Resolução 554 de 2017, e ela fixa parâmetros para evitar o apelo ao sensacionalismo e à autopromoção entre profissionais de enfermagem. Então, essa resolução COFEN é a que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, ela estabelece os critérios norteadores das práticas de uso e de comportamento dos profissionais de enfermagem nos meios de comunicação de massa, na mídia impressa, em peças publicitárias, de mobiliário urbano e nas mídias sociais. Então, o que você faz na sua vida privada, né? Como o exemplo aqui nessa imagem, né? Beber, farrar, se divertir, né? Isso não importa a ninguém. Isso é seu, você faz o que quiser das suas redes sociais. Só que quando você tem outras pessoas aonde você pode estar expondo elas sem autorização, aí o negócio muda, tá? Então, existe, né, já há alguns anos, a questão da dependência das redes sociais, né, no sentido, não de trabalho, né, não dessas questões, mas no sentido de que você precisa se expor a todo custo nas redes sociais para transparecer uma imagem de que você é a pessoa mais feliz do mundo, de que seu casamento é o melhor, de que isso, que aquilo, né? Um mundo fantasia ali das redes sociais. Tem gente que nem olha na cara do marido, né, ou da esposa, mas tira uma foto ali, vamos tirar uma foto para postar. Aí tira ali com um sorriso, virou, dá um pontapé no outro, sai daqui agora, pronto, quero mais te ver mais não. Isso, infelizmente, acontece muito. E o pior são as pessoas que se deixam levar por isso. Ai, mas olha, eu acompanho casal fulano nas redes sociais, eles são tão lindos juntos, olha quanto amor e não sei o quê. Aí tem aquele casal pega, se separa, aí ela denuncia, vamos supor, agressão, abuso. Oh, mas nas redes sociais era um amor tão grande. Lógico, minha filha, a rede social ali é uma fantasia, acredita quem quer, né? E, infelizmente, ainda tem muita gente que acredita e cai nessa conversinha aí, né? Então, né, dentro dessa resolução 554/2017, considerando a prerrogativa estabelecida ao COFEN no artigo 8º, 4º da Lei número 5.905 de 73, de baixar provimentos e expedir instruções para uniformidade de procedimentos e bom funcionamento dos conselhos regionais. Considerando a Lei 7.496 de 86 e o Decreto 94.406 de 87, que regulamenta o exercício da enfermagem no país. Considerando o disposto no artigo 22, inciso 10º do Regimento Interno do COFEN, número 421 de 2012, que autoriza o Conselho Federal de Enfermagem baixar resoluções, decisões e demais instrumentos legais no âmbito da autarquia. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, considerando ainda a necessidade de uniformizar as práticas de uso e de comportamento ético para divulgação de assuntos de enfermagem em meios de comunicação e nas mídias sociais em todo o território nacional. Considerando que o atendimento aos princípios éticos é inquestionável, pré-requisito para o estabelecimento de regras éticas de concorrência entre profissionais da enfermagem, serviços
clínicas, hospitais e demais empresas registradas nos Corém. Considerando que as entidades e os profissionais de enfermagem têm a obrigação de proteger a pessoa, família e a coletividade, vítimas de exposição e ou publicação de imagens que comprometem o direito inalienável à privacidade, estando os mesmos sujeitos a este regramento, ou quando da veiculação de publicidade ou propaganda indevidas. Considerando a Resolução 510 de 2016, que fala sobre pesquisas com seres humanos e sociais, nas ciências humanas e sociais, que envolva a utilização de dados dos participantes. Considerando que o COFEN respeita a liberdade de expressão dos profissionais de enfermagem e espera que usem as mídias sociais com responsabilidade, consciente das oportunidades e também das consequências que seus atos podem gerar. Considerando que o sistema Corém apoia o uso responsável das mídias sociais, pois reconhece os potenciais benefícios profissionais, institucionais e sociais da atuação dos profissionais de enfermagem nesses meios. Então, ele não condena o uso, mas sim a forma que pode estar sendo feito esse uso. Então, considerando tudo isso, esta resolução número 554 de 2017, ela resolve no seu artigo 1º, estabelecer os critérios norteadores das práticas de uso e de comportamento dos profissionais de enfermagem em meio de comunicação de massa, na mídia impressa, em peças publicitárias de mobiliário urbano e nas mídias sociais. No artigo 2º, para efeito desta resolução, considera-se, primeiro, anúncio, publicidade ou propaganda, e aí ele vai conceituar cada um desses. Então, ele considera anúncio, publicidade ou propaganda como sendo a comunicação ao público por qualquer meio de divulgação de atividade profissional de iniciativa, participação e ou anuência do profissional de enfermagem. Segundo, o que é autopromoção? É a utilização de entrevistas, informações ao público e publicações de artigo com forma ou intenção de angariar clientela, fazer concorrência desleal e pleitear exclusividade de métodos e tratamentos e cuidados. 3. Comunicação de massa é a disseminação de informações por meios de jornais, televisão, rádio, cinema e internet, os quais formam um sistema denominado mídia. A comunicação de massa tem a característica de chegar a uma grande quantidade de receptores ao mesmo tempo, partindo de um único emissor. 4. Mídia impressa vão ser jornais, revistas, boletins e etc. 5. As mídias sociais constituem canais de relacionamento na internet, nos quais existem diferentes possibilidades de interação e participação entre os usuários. No 6º, mobiliário urbano significa cartazes, folders, postais, folhetos, panfletos, outdoors, buzzdoors, frontlights, totens, banners e etc. 7º, peça publicitária, significa letreiros, placas, instalações e etc. 8, sensacionalismo. No A, a divulgação publicitária, mesmo de procedimentos consagrados, feita de maneira exagerada, ou seja, você está querendo potencializar aquilo, fugindo de conceitos técnicos para individualizar e priorizar sua atuação ou a instituição onde atua, ou que tenha interesse pessoal. Você exagera aquilo, mostra aqueles resultados, como sendo o melhor do mundo, fantasia bem muito para fazer com que as pessoas tenham interesse de querer fazer o tratamento com você, por exemplo. B. Utilização de mídia pelo profissional de enfermagem para divulgar métodos e meios que não tenham reconhecimento científico, tá? Então, isso é considerado sensacionalismo. E é necessário ter cuidado com isso. No C, a adulteração de dados estatísticos visando beneficiar-se individualmente ou a instituição que representa, integra ou financia. Então, quando você tem um dado X,
você sabe a realidade, mas você muda aquilo para fantasiar aqueles resultados, para parecer melhor do que foi, ou para não parecer tão ruim quanto é, tá? Isso também, né, está resguardado aqui nesta resolução. Uma questão, né, de sensacionalismo que, infelizmente, ocorre muito na mídia, né, é a questão do jornalismo em certas circunstâncias. Toda profissão tem sua importância, tá? Assim como o jornalismo também. Só que existem, assim como tem enfermeiros e enfermeiros, existem jornalistas e jornalistas, né? Então, tem situações onde a pessoa está ali completamente abalada, né? Não se respeita a dor do outro. Foi uma situação trágica e tem gente que vai lá com o microfone na cara. Você tem que falar, me diga o que aconteceu, por quê, não sei o que, não sei o que. A pessoa fica até desnorteada, né? Com aquele microfone na cara, aquela câmera ali filmando. Tô trazendo essa imagem aqui, mas, lógico, só para sinalizar. Um exemplo, não foi agora, já faz alguns anos, teve uma chacina, né, um massacre, acho que foi em São Paulo, que um jovem entrou lá, saiu matando um monte de gente, quase como foi, né, o de terça-feira, só que o de terça-feira foi com facão, o outro foi com uma arma de fogo. E aí, né, os familiares, quando souberam pela televisão, né, alguns jovens, alguns filhos ali conseguiram ligar para seus pais, todo mundo correndo para a escola para saber se o seu filho estava bem, todo mundo desesperado, os pais ali, né, totalmente desnorteados. E aí, muitos jornalistas, no lugar de se compadecer com a dor, né, de tentar manter o respeito ali, chegava lá com os pais, tinha pais que davam assim, um bufetão no microfone, né, tipo, sai daqui, eu quero saber do meu filho, né? Então não existia esse respeito. Na enfermagem também pode estar, né, utilizando de situações, como a gente viu, né, sensacionalistas para tentar se promover. Então, ainda continuando no sensacionalismo, né, no D, a apresentação em público de técnicas e métodos científicos que devem limitar-se ao ambiente de enfermagem. Ou seja, tem procedimento que você deve fazer só no âmbito ali do seu exercício, no âmbito de uma clínica, de um hospital, assim como o médico também. Só que aí você pega, você faz, você filma, você divulga, e qual é o mal que isso pode acontecer? Pessoas que não têm conhecimento técnico nenhum podem estar tentando reproduzir aquilo, tá? E isso pode causar muitos danos, né, em muitas pessoas. Não é? Então, a veiculação pública de informações que possam causar intranquilidade, pânico ou medo à sociedade, né? Então, quando você aumenta uma situação, você divulga ali de forma a piorar, né, a realidade. Então, você pode estar aumentando muito, né, a situação, manipulando, vamos dizer assim, a situação da população em si. F. Usar de forma abusiva, enganadora ou sedutora representações visuais e informações que possam induzir a promessas de resultados. Primeiro de tudo, a gente está falando, né, de seres vivos. Então, às vezes, procedimentos, usar um exemplo de cirurgia, né, pode ser a coisa mais básica do mundo, mas por ser uma cirurgia, por necessidade de anestesia, incisão, né, pode ser que aquela pessoa tenha alguma reação, alguma coisa e morra. Era uma coisa simples, que todo mundo faz, mas você não pode dizer que aquilo é 100% seguro, certo? Você está lidando com vidas, cada pessoa tem a sua fisiologia, né, tem as suas alergias, tem todo o seu funcionamento ali próprio, e que, então, você não pode dar 100% de certeza para aquilo. No nono, entende-se autopromoção, a utilização de entrevistas, informações ao público e publicações de artigos com forma ou intenção de A. Angariar clientela, B. Fazer concorrência desleal,
C. Pleitear a exclusividade de métodos de tratamentos e cuidados. Então, a gente vê muito isso aqui, ó, essa imagem, né? Muitas pessoas, elas não fazem uma doação por boa intenção. Ah, eu tô doando porque eu quero doar, eu quero ajudar essa pessoa. Não, ela vai lá, pega o celular, peraí, ó, igual nessa imagem aqui, peraí, vamos tirar a foto, ó, toma aqui umas notinhas aí, um dinheirinho, vamos tirar, né? Então, você não tá fazendo aquilo de boa fé, você tá querendo fazer aquilo para se promover. Eu achei interessante até, eu acho que todo mundo está sabendo, né? Que aquele ator Paulo Gustavo, um comediante excelente, né, brasileiro, morreu terça-feira, vítima de Covid. Ele tinha passado 50 e poucos dias internado, né, lutando ali contra a vida, mas infelizmente não conseguiu. E com 42 anos ele veio a falecer. Ele foi o filme brasileiro que mais arrecadou na história do cinema brasileiro, né? E ele sempre foi uma pessoa muito, assim, que queria trazer o bem para o próximo. E agora, depois da morte dele, teve um padre que divulgou que ele tinha doado R$ 1,5 milhão para um hospital de câncer, para a construção, né, manutenção ali de um hospital de câncer que esse padre trabalhava, estava à frente. E ele nunca precisou estar dizendo isso. Ninguém sabia. Todo mundo ia continuar sem saber que Paulo Gustavo fez essa doação. E depois, né, mais para frente, ele doou mais 600 e poucos mil para a construção, né, para a continuidade ali daquele hospital. Em compensação, tem gente que doa R$ 100 e fica ali querendo se passar de bonzinho. Então, quando, né, os preceitos, vamos dizer assim, religiosos, né, os preceitos de bondade, os preceitos de Deus, não é você fazer algo para aparecer. Se você vai ajudar o próximo, você faça de coração. Você faça porque você quer ajudar. Você quer o bem daquela pessoa. E não simplesmente porque você quer aparecer e ganhar seguidores nas redes sociais. Que é o que, infelizmente, né, muitas pessoas que são chamadas de influenciadoras fazem. Agora, ser influenciador é bom? Até que ponto? Porque a gente vê que tem muita gente que, né, é chamada de influenciador. Eu sou influencer da internet, eu trabalho com Instagram. Beleza, mas você influencia o quê? O que é que você faz? Então, a gente vê muitas pessoas vazias, não contribuem em nada, não traz nada de bom, nem sequer um riso, né? Então, além de ter toda essa questão do Paulo Gustavo, né, dele contribuir, dele fazer doações em silêncio, porque não precisava ninguém saber, ele estava ali fazendo porque ele queria, ele tinha condições, ele podia propiciar aquilo para aquelas pessoas que não podiam, né, que precisavam daquele dinheiro para poder continuar seus tratamentos. E, né, a contribuição do riso, né, da alegria, porque os filmes que eles faziam, as peças de teatro, os programas de televisão, para quem já assistiu pelo menos uma coisinha dele, via o quanto ele era divertido. Né? Não tem coisa melhor do que sorrir na vida. Né? Então, ele trazia essa visão, essa leveza que a gente precisa para poder, principalmente aqui no Brasil, carregar tanta coisa ruim que acontece. A gente precisa rir. E ele trazia lições de vida também através, né, dessas comédias que ele fazia. Então, no artigo 3º, os anúncios de enfermagem deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados: nome do profissional, número de inscrição no Corém e categoria profissional. Tá? Então, não sei se vocês já prestaram atenção, mas em muitas profissões, né, quando se tem ali, vamos supor, uma pessoa vai fazer uma entrevista, aí
vai ter o nome, né, do profissional fulano, médico. Aí na barrinha ali vai ter CRM e o número de inscrição dele, certo? A mesma coisa vai para enfermagem, tá? Se aparecer, né, a situação de que você precise, né, fazer um anúncio público, algo que vá estar representando você como profissional de enfermagem, você precisa colocar a sua inscrição ali. Então, no inciso 1º diz, o profissional de enfermagem somente poderá intitular-se como especialista quanto ao título estiver devidamente registrado no Corém. E no inciso 2º, as demais indicações dos anúncios deverão se limitar ao preceituado na legislação em vigor. Gente, pelo andar da hora, a gente vai concluir nossa aula por hoje, certo? Continuamos na próxima, mas espero que vocês tenham compreendido um pouco da aula de hoje, certo? Tenham gostado. Lembrando que a inscrição da jornada ainda está aberta, então quem ainda quer participar, mas ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, certo? Se inscrevam. A gente vai ter algumas palestras muito interessantes. Vai ter palestra ao vivo. Félix vai trazer uma palestra ao vivo. Eu esqueci o título agora, mas se eu não me engano tem alguma coisa a ver com RCP, tá? Entre tantas outras que vão ter. Vou estar divulgando para vocês depois, certo? Então, gente, fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, evitem aglomeração. Professora. Oi, se protejam. Oi. Alice, qual o valor da inscrição da palestra? R$30, mesmo preço. Certo. Aí, assim, tem quantas horas? Tem direito a quantas horas de... A carga horária são 80 horas. Certo. Vai até quando? Até o final de semana. Tá certo, professora. Lembrem-se para quem... Professora. Professora? Deixa a Alice concluir. Procura a senhora aí. Procurar? Não, a inscrição eu mandei nos grupos, tem lá o link. Vou dar uma olhada. jornadafazer@webnode.com. Ótimo. Professora. Obrigada. Oi, Maria. No caso, o ano passado a senhora fez um grupo, não foi? Vai ter de novo. Aí a senhora vai ver quem os inscritos e vai fazer os grupos para mandar os links das palestras. Exatamente. Beleza. Professora, agora é Oi. Maria. Oi. Em relação a esse material agora que a senhora deu a aula, eu posso pegar disponível aonde? Já está no grupo o material do semestre todinho. Tá certo. Ô, professora, a nota jornada, eu falei até com a senhora sobre essas palestras que eu me inscrevi, aí eu assisti algumas aulas, só que eu não conseguia colocar o nome, não tem que colocar o nome, né? Minha internet... Eu não, aí você fala comigo, a gente fala no privado. Só que aí falando para todo mundo, lembrem-se, gente, vocês precisam, toda vez que assistir uma palestra, embaixo da palestra vai ter um itemzinho para você colocar o seu nome completo. Tá? Não, então vocês precisam... Então teve palestras, é tudo que eu tive que perder, porque teve palestras que eu tentava e não conseguia. Aí ficou como perdido. Aí como é que eu faço para fazer essa e conseguir? Assina todas as palestras. Certo? Todas as palestras que vocês assistirem, vocês precisam assinar. Porque é a única comprovação que eu tenho de que você realmente assistiu. Bom, foi essas assinações, porque eu lembro que parece que foi 2 que eu assinei, o outro eu não consegui, não estava conseguindo assinar, uma coisa assim. Aí no final disse que parece que não tinha meu nome, uma coisa assim também. Aí eu fiquei sem entender se eu faço a palestra ou não. Aí no caso, assim, quando eu for assinar, o pessoal qualquer coisa ajuda, né? No caso. Se você tiver... Você tá vendo a palestra ali, no final, você assinou, deu ok, beleza. Você assinou, aí não tá indo, aí você manda mensagem para mim, professor, ó, tá aqui o print, eu tava assistindo a palestra, certo? Tá certo, então eu vou tentar, obrigada. Nada. Então, gente, boa noite, até depois do jornal. Professora. Oi, Luciana. Lembre-se que tem um trabalho que você tem que enviar semana que vem. Diga, Luciana. A senhora já deu as notas? Não, eu vou mandar para a coordenação e aí vocês entram em contato com ela, certo? Ok, certo. Obrigada. Boa noite. Nada.
Boa noite. professora. Tchau, Boa tchau. noite. Lembrem-se de fazer o trabalho para a semana que vem. Para entregar na quinta-feira. Aham, já Tchau, tá tchau. pronto. Boa noite. Tchau.